Para você que tem loja física, nós temos aqui o recurso muito interessante que é o de abertura e fechamento de caixa. Com ele você consegue ter um controle mais completo e mais detalhado de toda a movimentação que tem no caixa da sua loja física. Então, ao iniciar o expediente, você abre o caixa, você pode determinar um responsável, um usuário específico sendo responsável por esse caixa, ou colocar como todos os usuários sendo o responsável. E aí no final do dia você confere se o que tem no sistema realmente bate com o que tem no seu caixa, toda a entrada e saída de valores. Então eu vou mostrar aqui na prática como que funciona. Para você acessar o módulo, basta vir aqui em gestão do negócio e no submenu abrir e fechar caixas. Você vai acessar aqui esse módulo e para abrir o caixa você só precisa selecionar aqui o responsável pelo caixa. Essa parte é muito importante. Você pode determinar uma pessoa específica para ser o responsável por esse caixa. Fazendo isso, apenas os pagamentos que essa pessoa lançar no sistema vão ser vinculados a esse caixa. Ou você pode também colocar como todos os usuários sendo responsável por esse caixa, ou seja, independente de quem lançar o pagamento no sistema, esse pagamento vai ser registrado nesse caixa, nessa movimentação. Aqui eu vou colocar como um usuário específico sendo responsável. Então, digamos que eu tenho a minha loja física e tenho lá uma pessoa que ela fica responsável só por receber os valores dos pedidos, receber pagamentos e lançar no sistema. E aí, independente de onde essa pessoa lançar esses pagamentos, seja por um pedido ou direto no cadastro de um cliente, esse pagamento fica atrelado a esse caixa dessa pessoa. E aí no final do dia eu confiro se realmente teve essa movimentação. Aqui na opção suprimento, você pode abrir o caixa já com um valor nele. Então, de repente você coloca um valor já no seu caixa que vai ser usado para troco, em dinheiro. Então, se você faz isso, é interessante colocar aqui. É importante colocar para ficar registrado. Então vou deixar aqui. E aqui temos as configurações do frente de caixa. Eu não vou falar sobre o frente de caixa nesse vídeo. Teremos outro vídeo falando só sobre o frente de caixa e aí eu explico com mais detalhes como que funciona essas configurações. Porque eu também preciso explicar a diferença do frente de caixa, de lançar o pedido pelo frente de caixa e lançar direto aqui, vindo em pedidos e novo pedido. Tem essas duas formas de lançar pedidos. Vou voltar aqui, colocar o usuário e o valor que vai ficar no meu caixa para troco. E vou fazer a abertura. Isso aqui você precisa fazer todos os dias ao iniciar o expediente. E aí, a partir de agora, sempre quando for lançado pagamento, sempre que esse usuário lançar pagamentos no sistema, esses pagamentos irão aparecer aqui no gerenciamento do caixa. Abrindo aqui, a gente vê o número do caixa, o status, a data que ele foi aberto, o responsável e aqui tem as informações mais detalhadas, suprimentos, saídas, pagamentos. Mais abaixo aqui, a gente pode ver os detalhes. Vemos que já tem aqui um lançamento em dinheiro no valor de R$100. Esse valor é referente ao suprimento que foi lançado nesse caixa na abertura que vai ser usado para troco. Agora eu vou lançar aqui um pedido no sistema para a gente ver os valores caindo aqui nos detalhes desse caixa. O pedido ele pode ser lançado por qualquer usuário, mas o pagamento ele precisa ser lançado pelo usuário responsável pelo caixa. Então digamos que eu tenha um vendedor na minha loja e ele é responsável por fazer a venda e lançar aqui no sistema. Então ele vai lançar esse pedido e não vai informar o pagamento. Para fazer o pagamento ele precisa ir até o caixa da loja. Então o vendedor vem, vamos supor aqui que foi um vendedor que lançou esse pedido. Se a gente voltar lá no caixa, não vai ter valor nenhum, porque ainda não foi lançado o pagamento desse pedido. E aí, lá na minha loja, o cliente foi até o caixa e aí o usuário responsável recebe o valor e lança aqui no sistema. Então eu vou lançar aqui como cartão de crédito.
o valor de 135 e vou vir adicionar. Prontinho, foi lançado no pedido. Voltando lá no caixa, podemos ver que aqui aparece o pagamento recebido. Se eu lançar aqui também pelo cadastro do cliente, também mesma coisa, lançando por aqui, ele também vai cair lá no caixa, desde que quem lance seja o usuário responsável pelo caixa. Então eu vou lançar aqui, ó, só para a gente testar, não tem nenhum pedido em aberto, mas digamos que esse cliente deixou aqui um crédito de R$150 em dinheiro. Foi lançado, o cliente fica com crédito. No vídeo do saldo da conta de cliente a gente explica como que funciona. Você pode dar uma olhada para entender melhor. E voltando lá no caixa, podemos ver que agora tem a movimentação de R$150 recebido, tá? Os outros 100 foi do suprimento na abertura do caixa que será usado para troco. E aí no total, no meu caixa tem que ter R$250 em dinheiro e no cartão, na maquininha do cartão, tem que ter o valor de R$135 lá. Então no final do dia você confere se os valores aqui estão todos certos. Você pode clicar nessa lupinha aqui, que aí será aberto a página de pagamentos já com todos os registros. Então confere tudo certinho e antes de fechar o caixa, isso você vai fazer no final do expediente. Mas digamos que você também precisou pegar um dinheiro do seu caixa para comprar algum material, alguma coisa, você também precisa registrar aqui essa movimentação no sistema, para que os valores no final do dia batam certinho. Então, por exemplo, eu posso vir aqui em movimentação, escolher o tipo como despesa, só tem a forma dinheiro, porque não tem como eu tirar um valor da maquininha do cartão, por isso que só tem a forma dinheiro mesmo, que geralmente é o dinheiro que tira do caixa para usar para alguma outra coisa. E aí eu posso colocar aqui, por exemplo, como café da tarde, os colaboradores. E aqui eu coloco o valor gasto e lanço como uma despesa, uma retirada desse caixa. E ele fica lançado aqui no sistema. Digamos que você tem uma grande movimentação de dinheiro no seu caixa, e para não ficar muito dinheiro lá acumulado, você também pode usar aqui a função de sangria. E aí você tira um valor e deixa ali só o que é necessário para troco mesmo. Então posso colocar aqui, por exemplo, retirada, também só tem a forma dinheiro, vou colocar aqui R$50. Então voltando lá novamente nos detalhes, ó. A gente tem aqui todos os relatórios, o que foi recebido no cartão de crédito, recebido em dinheiro, suprimentos, as despesas, as sangrias, né, que são as retiradas, e o valor total. E aí no final do dia, você ou o gerente pode conferir e fazer o fechamento do caixa desse colaborador. E aí vou fazer o fechamento, o sistema pede para confirmar. Fazendo a confirmação, o caixa já está fechado, tá? E aqui nós temos as informações atuais e aqui no momento em que o caixa foi fechado, como estava. Por que isso? Porque de repente depois alguém pode vir no menu pagamentos, ó, vou abrir uma nova página e vou aqui cancelar esse pagamento no dinheiro. Então, se eu atualizar a página aqui, os valores aqui vão ter mudado. Tá? O recebimento de R$150 no dinheiro ele já não aparece. Então esse é o estado atual desses pagamentos, já que ele salvou o registro de como estavam todos os pagamentos no momento em que o caixa foi fechado. Então é dessa forma que você faz o controle. Você também pode usar aqui, ó, nos lançamentos, nas movimentações do caixa, suprimentos, despesas e sangrias, você pode também vincular a uma despesa lá no contas a pagar e receber. Então eu posso vir aqui, ó, gestão do negócio, a pagar e receber, e vou lançar aquela despesa que eu tive no café da tarde com os colaboradores. Valor R$25, já está pago, pode selecionar aqui de onde foi pago, vou colocar aqui o cofre da empresa, salvar. Já lança aqui. E aí depois,
você só vincula. Vem aqui e faz a conciliação. E aqui já fica vinculado. Então é uma forma de você ter esse controle detalhado de todas as entradas e saídas do caixa da sua loja física. Se você, de repente, todas as pessoas da sua loja são responsáveis por lançar pagamentos no sistema, basta lá na abertura do caixa colocar como todos sendo o responsável.